capítulo 6 do livro de Mateus, verso 5 até o verso 13. Essa palavra é uma palavra que Deus revelou, é uma palavra que todo mundo já conhece, que vai falar sobre o tema oração. Mas é uma palavra que Deus me confirmou várias vezes, hoje, sobrenaturalmente. Então eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção em nome do Senhor Jesus. Amém? O Espírito de Deus está precisando falar conosco sobre este tema. Amém? 6 de Mateus, verso 5. Eu vou ler na minha tradução, os irmãos apenas acompanhem. Eu vou ler até o verso 13. Verso 5. E, Jesus falando aos seus discípulos, e, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para todos sempre. Amém. Amém? Mas esse tema que nós vamos falar hoje sobre a oração. E a oração é muito boa, 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 quando você coloca ela na sua rotina de vida. Eu até falei no WhatsApp que a gente tem, que o irmão criou, que eu ia colocar alguns testemunhos meus de períodos de oração. Uma das 3 ferramentas que Deus deixou para nós comunicarmos com Ele é: a primeira, a oração; a segunda é a palavra de Deus; e a terceira é o Espírito Santo. Isso é um conjunto que se transforma em uma só, na verdade, mas nós a dividimos. A única maneira de você e eu termos um relacionamento com Deus é através da oração. Jesus, aqui, dando continuidade ao Sermão da Montanha, ele não ensinou os seus discípulos a pregar. E quando nós lemos a Bíblia, nós não vemos Jesus ensinando: quando vocês forem, vocês preguem assim, vocês fazem assim, vocês fazem acolá. Jesus, ele nos ensinou a orar, devido à importância da oração para com Deus. É através da oração que nós conseguimos vencer todas as batalhas da nossa vida. Repita comigo: a oração não é uma mobília antiga, que usamos ela em ocasiões especiais. A oração não é um móvel antigo, que você usa ela de vez em quando, em alguma ocasião. Chegou um parente, eu comprei aqui essa mobília numa galeria lá na São Gabriel, na Gabriel Monteiro da Silva, paguei não sei quantos mil, olha que linda. A oração não é utilizada desta maneira. A oração, ela deve ser uma rotina em nossas vidas.
e principalmente na época atual. Desde o ano de 99, em 1999, em novembro de 1999, quando eu desci as águas do batismo. Quando eu desci as águas do batismo, eu fiquei ainda um tempo com um pé na igreja e um pé fora da igreja. No ano de 2003, foi quando eu me entreguei verdadeiramente ao Senhor, e por completo, sem restrições. Foi quando eu me entreguei ao Senhor. E eu decidi que eu não seria uma pessoa normal, que eu não seria mais um no meio de uma multidão. Eu decidi que eu iria buscar a Deus verdadeiramente. Os maiores problemas dentro de uma igreja, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, aonde quer que for, ela é resolvido através da oração. E eu tenho que ter testemunho disso, senão não valeria eu vir aqui e eu pregar aos irmãos. É a mesma coisa um pastor que não trabalha fora. Ele não tem autoridade nenhuma para falar de bênçãos financeiras. Tem que ter autoridade para poder falar do assunto. É igual a pessoa no seu trabalho. Você só fala do assunto do seu trabalho porque você tem o quê? Autoridade no assunto. Então eu tenho, e não é para me vangloriar, tudo que eu falar aqui é para glorificar o nome de Jesus. Tudo que aconteceu na minha vida através da oração é para glorificar Ele, porque eu dependo dEle. E quando nós oramos, nós mostramos ao reino espiritual que a nossa atitude de oração é uma dependência dEle, de Deus. Ouvi a irmã dando testemunho. O diabo falou uma coisa igualzinho para mim e falou para ela. Uma vez o diabo tomou um amigo meu dentro da minha casa e falou assim, ó, com 28 anos eu vou te levar, nós vamos se encontrar. Rapaz, quase que eu fiz xixi na calça. Naquela hora eu lembrei de Deus. Eu falei, não. E eu estava meio esquisito. Eu ainda não tinha, não lembro se era no ano de 1998 ou era um pouquinho depois de eu ter descido as águas. E eu passei 28, 29, 30, 31 e fui embora, tá, irmão? Fui embora. Quando eu passei dos 28 para o 29, irmão, mas eu me transformei num gigante. Eu falei assim, agora esse Satanás não pode me parar. Por quê? Porque Deus tinha um plano. Tudo aquilo que o reino das trevas, irmão, preparou contra nós, não prosperará. Porque nós somos a igreja de Cristo, lavada no sangue de Jesus. E toda arma preparada contra nós não prosperará em nome de Jesus. Então a oração é a chave para todas as nossas vitórias. A pessoa que ora, ela não tem tempo de entrar em fofoca. A pessoa que ora, ela não tem tempo para ficar só pensando em problema. A pessoa que ora não tem tempo para adulterar, para prostituir, para usar droga, para fumar, para beber. Quem ora, ora. E eu vou lhe dar um recado de Deus. Homem e mulher de Deus nasce da oração. Ninguém nasce de uma faculdade teológica. Ninguém nasce de um estudo teológico. Porque está cheio de padre que fica durante 8 anos estudando. Se formam e viram homossexuais, usurpadores. E está cheio de pastor picareta, sem vergonha, que faz a mesma coisa. Estuda a Bíblia. E o pouquinho que eles estudam, eles usam para usurpar do povo. E a Bíblia se cumpre, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Nós aqui batemos na tecla sempre, tem que ler a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia, tem que estudar a Bíblia, tem que comer a Bíblia todo dia. Mas se não orar, você não vai sair do lugar. A Bíblia, ela revela para nós a vontade de Deus, a pessoa de Deus, os planos de Deus,
os testemunhos, tudo que envolve Deus, ou quase tudo. Mas o que vai te revelar a verdadeira pessoa de Cristo Jesus é a oração. É a sua oração com Ele. Não é a oração que nós fazemos na igreja. É a oração você e Ele. Você e Ele. Vamos na Bíblia. Verso 6. Mas tu, quando orares, faz o quê? E o teu pai que vê o que está em oculto. Que nós não falamos para as pessoas. Que eu não fico falando para as pessoas. Que está em oculto, está em mim. Ele vai me recompensar. O nosso segredo, meus irmãos, de nós vermos uma igreja como uma igreja primitiva, e eu vou ler alguns versos aqui, e a oração assusta muita gente. A oração assusta muitas pessoas, porque através de oração, muitos milagres acontecem. Nós vamos ler um texto da Bíblia aqui que diz que o povo orou, e aonde eles estavam aconteceu um tremor. Você crê nisso? Meus irmãos. Você não acredita tanto nisso, acredita? Meus irmãos, Deus ele usa, Deus ele opera, Deus ele se revela, Deus ele se revela a quem busca Ele. Não pensa que Deus vai se revelar a você assim, não, em qualquer lugar. Não pensa que Deus vai ficar se revelando de qualquer forma. Deus se revela àqueles que o buscam. Não adianta nós queremos ter uma vida com Deus sem o buscar. Sem pagar o preço da abstinência do sono, da diversão, do alimento, da confraternização. Deus ele se revela às pessoas que se dedicam a buscar Ele. Meus irmãos, você tem que fazer uma análise da sua vida. Esquece o dinheiro agora, esquece o dinheiro. Não estou falando de dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Porque às vezes quando a gente fala bênção, a pessoa faz alusão ao dinheiro. Esquece isso. Quando você vem para a casa de Deus, e nós chegamos aqui com conceitos errados, com manias, com costumes totalmente fora dos padrões divinos. E nós estamos aqui aprendendo, buscando, e se não há uma transformação em nós, alguma coisa de errado tem comigo. Quando nós estamos na casa de Deus, deve haver em nós uma transformação. Repita assim: eu serei transformado através da oração. É a oração que te transforma, meu irmão. Não pensa que é o dinheiro, não pensa que é o carro, não pensa que é o status, não pensa que é o pastor, não pensa que é seu irmão, seu marido, sua esposa, seu filho. É a oração com Ele que vai te transformar. Nós temos que ter esse conceito na nossa vida. A minha vida com Deus deve ser diária. Minha esposa está de prova aqui. Quantas vezes eu acabo de trabalhar, 11 horas, meia-noite, todo mundo vai dormir, eu tomo meu banho, pego meu livro e vou fazer o quê? Vou estudar, vou louvar e vou orar. 1h30, 2 horas. Tem domingo que eu me tranco no quarto de manhã e fico até a hora de vir no culto. Eu me fecho no meu quarto, irmão. Eu já aviso ela, não me chama, não bate na porta, eu não quero ser incomodado agora, porque é o meu momento com o Senhor. A semana inteira aquela loucura de trabalho, às vezes a gente lê um pouquinho da Bíblia ou não lê, mas o meu domingo eu tenho que me esforçar. Eu trabalhei hoje, eu trabalhei ontem,
Só que era o meu dia de pregar. Eu fiz o que eu tinha que fazer, deu o horário, eu falei assim, agora é o meu momento com Deus. Me tranco no meu quarto. E é ali onde eu busco a presença dele. E não pense você que eu não sou ouvido, meu irmão. E não pense você também que você não é ouvido. Eu busco a presença de Deus. Eu não saio do quarto enquanto Deus não me visitar, irmão. Eu estou falando isso diante do Espírito de Deus. Eu não saio do meu quarto enquanto Deus não me visitar. Eu sou chato demais, irmão. Eu fico orando. É uns 15, 30 louvor, irmão, até Deus me visitar. A hora que eu saio de lá, que eu não aguento ficar de pé, aí eu falo, agora está na hora de eu parar. Deus precisa da sua oração, irmão. A Bíblia diz que tem o incensário no céu. E ali é que estão todas as orações dos santos, irmão. E a Bíblia diz que depois do arrebatamento da igreja, esse incensário que está ali com todas as orações do santo, Deus irá abri-lo. Deus precisa da sua oração. Deus quer que você tenha uma novidade de dia a cada dia. Isso nós conquistamos na oração. A oração traz o poder de Deus para a igreja. Deus quer se revelar a nós aqui, irmão. Mas Deus precisa que você se separe para Ele. Deus quer operar milagres aqui, mas Deus precisa que você também se separe para Ele. Esse negócio de não tem tempo, vou te dizer, é uma mentira sua, da sua cabeça. Eu não sei, arruma um tempo para Deus, irmão. Arruma um horário, marca um horário e se separa. Começa a se separar 5 minutos. Não estou dizendo para você fazer igual eu faço. E outra coisa que eu te falo. Muitos domingos eu fico em jejum. Minha esposa é de próximo. Vai almoçar? Não, não vou almoçar. É o meu momento de consagração a Deus. E teve um dia, um domingo desses, Deus me visitou 3 vezes, que 2 delas eu fui ao chão, não consegui ficar de pé. Deus se revela para aqueles que buscam, irmão. Teve um dia que ligaram na minha casa, 11 horas da noite. Ligaram para minha esposa, vem aqui que minha mãe está assim, assim, assado. Eu saí do carro. A hora que eu olhei para a moça, eu já vi que tinha demônio nela. Isso é discernimento espiritual. Deus dá àquele que busca. Quantas madrugadas eu já fiquei em oração. Tudo que eu vou falar, mais uma vez eu vou repetir, não é para minha glória, mas é para você ter o exemplo de vida. Eu não sou o pastor dessa igreja, mas eu cumpro com o papel, como se eu fosse um pastor, de pagar o preço pelas pessoas. A hora que eu coloquei o pé, que eu olhei para ela, eu falei, está endemoniada. Imagine se eu fosse um crente Raimundo, eu chegasse lá, e aí, já cheguei com a autoridade de Deus. A hora que eu já cheguei, já entrei. É você que está aí, né, Satanás? 7 demônios ela tinha. Fiquei 40 minutos, irmão. O último demônio não queria sair. Abri a Bíblia, orei, louvei. E todos foram lançados no abismo em nome de Jesus. Dia do meu aniversário. Não fui para barzinho. Não fui para comemorar com irmão nenhum. Fui para o culto no lar. Em jejum, separado para Deus. Cheguei lá. Tinha uma irmã com uma bola desse tamanho na barriga, no estômago. Uma infecção. Geralmente eu preparo a palavra bem antes. E Deus falou para mim pregar sobre alguns milagres do profeta Elias. E eu comecei a pregar. No final do culto, Deus me usou, eu orei, o Espírito de Deus tocou, e na hora sumiu o caroço que ela tinha. Fui para outro culto em lar, separado para Deus.
Deus não vai usar uma pessoa que não se dedica, meus irmãos. Isso eu falo aos obreiros. Deus não vai usar uma pessoa que não se dedica a Ele. Se dedicar a Ele não é vir ficar fazendo serviço de igreja. Se dedicar a Ele é se separar para Ele. Eu cheguei no culto no lar, tinha um homem que tinha sofrido um AVC. Estava com metade do corpo paralisado, sem falar. Eu cheguei, era uma boca de tráfico. Quando eu cheguei, os traficantes saíram e esse homem estava lá. E eu não fui sozinho. Fui com ele. O Senhor Jesus estava comigo. Levei mais um obreiro. E eu falei para esse homem assim, ó, você crê que você vai mexer seu braço hoje? E ele deu uma risada. Acho que não acreditou. Mas eu tinha fé que ele ia mexer aquele braço. E eu me separei para Deus para isso acontecer. Eu busquei a Deus para isso acontecer. No final da oração, esse homem levanta o braço e ele começa a cair em lágrimas. Tem que se separar para Deus, irmão. Muitas coisas de conflito na sua casa se resolvem na oração. Minha esposa está aqui. Quando eu fui para Jesus, ela queria jogar minhas coisas fora de casa. Me xingava de tudo quanto é nome, irmão. Não é para envergonhar ela, mas era uma situação espiritual. Sabe o que eu fiz? Eu aprendi que eu tinha que me separar para Deus. Fiz um propósito de um jejum de Daniel, 21 dias de consagração. 2 horas de oração por dia. No dia que eu fui entregar o jejum, nós quebramos o pau feio, irmão. Feio, feio, feio. Eu falei, mas meu Deus, o que é isso? No dia que eu ia entregar o jejum, irmão. E na oração, ia na oração de manhã, de tarde, de noite, orando, e orando, e orando. No dia de entregar o jejum, foi aquela quebração. Isso foi numa sexta-feira. No sábado, ela chegou para mim e falou assim, ué, você não vai me chamar hoje para ir na igreja? Eu falei, ué, você quer ir na igreja amanhã? Então vamos. E está aí até hoje em nome de Jesus. Eu precisava entrar na prefeitura. Eu não tinha reservista. Eu não tinha quase documento nenhum. Meu nome sujo. Lançaram um projeto na igreja. 40 dias de jejum de Daniel. Eu estava lá, irmão. Oração na madrugada, das 2 às 4 da manhã. Eu estava lá, irmão. Ô, irmão, dá para você cobrir também das 6 às 8? Dá. Dá, irmão, dá. Eu estava desempregado. Eu tinha que orar até o céu abrir, o teto rachar. 40 dias de jejum de Daniel. Era só para fazer 24. 40 dias de jejum de Daniel e 40 dias de oração 24 horas. De 2 horas de cada equipe. Entrávamos separado, consagrado a Deus. Tantas coisas ruins aconteceram nos 40 dias que eu falei, Jesus, é 40 dias de tribulação, de prova, de guerra espiritual. Nos últimos dias do jejum, eu tinha toda a documentação. E um milagre ainda maior. Eu fui nomeado no Diário Oficial para trabalhar na prefeitura. Venceu os dias, você é automaticamente exonerado. Eu fui lá, eles fizeram uma segunda nomeação e eu comecei a trabalhar. Tudo isso eu ganhei no reino espiritual, se separando. Você tem que se separar para Deus. Deus quer se revelar a nós, meus irmãos. Olha o que Deus está falando a vários cultos. Santidade, transformação, busca. Tem que se separar para Deus. Deus não se revela a pessoas que não buscam a Ele. Todos os nossos conflitos são resolvidos na presença de Deus. Se Deus não pode resolver, ninguém. Falou tudo. Não é o vizinho, o namorado, a namorada, o marido, a noiva, não é ninguém. A sua vida
tem que estar baseada em uma comunicação com Deus. Não pode viver sem se comunicar com Ele. Você vai esfriar ao ponto que não vai conseguir se aquecer mais. E vai ser difícil você pegar de novo nesse fogo, irmão. Escuta o que eu estou te falando, já passei por isso. Fiquei muito tempo frio dentro da igreja. E para esquentar de novo, irmão, é uma luta que o diabo não quer. Você tem que bater em tudo, sair correndo, fazer igual o super-homem, rasgar a roupa e sair e ir embora. Deus quer você orando, buscando a Ele, irmão. Jesus não ensinou a gente a pregar. Jesus ensinou a gente a orar. E Jesus passava a maior parte do tempo orando, buscando. Eu quero ser um cantor, eu quero ser um missionário, eu quero ser evangelista. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Todo homem e mulher de Deus é levantado através da oração. Quando nós lemos o Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a igreja se reuniu, jejuou, orou, e os apóstolos impuseram a mão no homem de Deus. É oração, meus irmãos. A chave para as nossas vitórias é a oração. A gente vê na Bíblia, irmão. Tem paralítico que anda, tem cego que vê, tem câncer que sai, tem gente que ressuscita. Se eu falar aqui para vocês que tem ressurreição, tem gente que fala que eu estou atribulado. Jesus ressuscita pessoas. Teve um americano, já morreu. O ministério dele teve 23 ressurreições. Você sabe o que é preciso para uma pessoa ressuscitar, irmão? Quando a pessoa morre, todos os órgãos morrem, a sua língua enrola para dentro, trava tudo. É preciso que o sangue novamente esquente o corpo. É preciso que várias coisas aconteçam. A pele aqueça, os órgãos, os tendões, os ligamentos. Deus tem o melhor para nós. Nós temos perdido tempo com coisas que não trazem a presença de Deus em nossas vidas. A gente acha que por muito de nós fazermos, nós estamos bem com Deus, meus irmãos. Em nome de Jesus, é noite de nós dobrarmos o joelho e orar, irmão. Você tem que ser uma pessoa chata. Leia livro. Leia um livro que fala sobre a busca de Deus. Busque a Ele. Entra no seu quarto hoje e não sai enquanto Ele não te visitar. Amém, irmão? Às vezes nós pedimos, Deus derrama a sua unção, derrama a sua presença, visita fulano de tal, mas uma oraçãozinha michuruca, irmão. É 5 minutinhos, não passa nos níveis da oração. Sabe quantos níveis tem a oração? 10. Que eu vou falar agora para os irmãos. São 10 níveis que Jesus nos ensina nesses versos. Vamos voltar à Bíblia. Capítulo 6 de Mateus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando tua porta, ora teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. Nível 1. Pai Nosso. Nível de redenção. Você está se rendendo a Ele, declarando que Ele é o teu Pai Todo-Poderoso, que Ele está acima de tudo e de todos. Você está se rendendo a Ele. Se renda a Ele. Se entregue a Ele.
Deus quer 100% de nós. Deus não quer que você venha só no culto de terça e de domingo. Deus não quer que você venha só na escola bíblica. Deus quer que você se feche no seu quarto e que você busque a Ele. Seja uma pessoa chata, irmão. Chata. Eu vou me fechar a Deus. E eu quero a tua presença na minha vida. A tua presença na minha vida. Nível 2. Que estás nos nível de autoridade. Que estás nos acima de tudo e de todos, que tem toda a autoridade. Que estás nos céus. Quando nós começamos a orar, e às vezes a pessoa acha que está intercedendo, irmão. Para você chegar no nível de intercessão, de oração, você tem que chorar muito na presença de Deus. Chorar que nem criança, com gemidos inexprimíveis, que é quando o Espírito de Deus vai interceder através da sua vida. Interceder. Muitos lugares, muitas igrejas têm as mulheres de oração que intercedem. Intercede na igreja e rebenta dentro de casa. Eu vou lhe dizer, essas mulheres, elas não estão entendendo o que é busca do Espírito de Deus, o que é busca do Senhor. Quando nós buscamos a Deus, deve haver em nós uma transformação. Se não houve uma transformação a nível completa, precisa buscar mais. Precisa buscar mais. Quando nós começamos a orar, eu vou te falar o jeito que eu começo. Eu primeiro reconheço toda a autoridade de Deus. Às vezes nós não estamos conseguindo orar, tem muita coisa nos atrapalhando. Eu vou te dar uma dica, começa a dizer que Jesus é lindo. Comece assim, 5 minutinhos. Jesus, tu és lindo. Jesus, tu és muito belo, eu te amo. Tu és o meu Senhor. Comece assim, a hora que você viu, você já rompeu a barreira dos 5 minutos. Você começa a entrar no nível espiritual. Você tem que também se revestir da armadura de Deus. É por isso que não tem como entrar no nível de intercessão em 10 minutinhos de oração. Não dá. Primeiro você reconhece o poderio do Senhor. Depois você tem que reconhecer os seus pecados. Que nada fique em oculto perante a Ele. Foi o que nós lemos ali, tudo que está em oculto. Até os pecados que você não confessou. Reconheça diante dele os seus pecados, não tenha vergonha, pode ser o pior do que for. Ele é perdoador, longânimo, misericordioso. Deus, eu fui um safado. Deus, eu fui uma pilantra. Eu falei mal da minha irmã e Deus, eu fui um picareta, eu menti, eu fiz isso. Não tem problema. Isso é lindo, Jesus gosta disso. Salmo de número 51, quando Davi peca, adultera, ainda manda matar. O que ele faz? Ele se entrega, ele se rende. Ó Deus, não tira de mim o teu espírito. Me dá um espírito reto. Primeiro é reconhecer a grandeza de Deus. O segundo é você confessar todos os seus pecados diante dele. Deus quer pessoas retas. Deus não vai usar um crente falsificado. Deus vai usar o que paga o preço e confessa a ele todos os seus pecados. Não tenha vergonha dele. Depois que você confessou os seus pecados, você se reveste da armadura de Deus. Efésios 6. A couraça da justiça, o cinturão da verdade, a sandália do evangelho da paz, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito Santo. E toda seta, flecha ou dardo inflamado do maligno seja apagado em nome de Jesus. Nível 3. Nível 4. Adoração. Comece a adorá-lo, exaltá-lo. Louve ele. Sua voz não precisa ser bonita, o seu coração é que precisa ser bonito.
É um nível de adoração a Deus. Comece a adorá-lo. Adorá-lo. Você vai sentir a presença do Senhor. Tem dias que quando eu começo, eu fecho a porta, eu já sinto o Espírito Santo no quarto. Aí eu não aguento. Eu começo a chorar. Porque o que eu tenho, o mundo não tem. O que você tem, o presidente do Brasil não tem. O ministro do Supremo não tem. O que nós temos é a maravilha maior do mundo. O apóstolo Paulo nos ensina que nós somos como vasos de barro, mas dentro de nós habita um grande tesouro. E o que nós temos feito com isso, irmãos? Fala com Ele. Peça perdão a Ele pela tua ignorância. Não adianta querer ser uma pessoa bem-sucedida. Não adianta querer ser um ministro, um obreiro, um pastor, um levita, um evangelista, seja lá o que for. Se não se aprofundar com Deus, irmão. A vida espiritual e ministerial fica estagnada. Eu percebi que a minha vida, quando eu fiquei frio, eu percebi que a minha vida espiritual e ministerial ficou parada. E eu chorava na presença de Deus. Falei, Deus, não é possível que isso está acontecendo. Mas isso é o quê? A falta de pagar o preço. É difícil, irmão. Você começa a orar, o celular toca, a mulher te chama, o cachorro late, o periquito morre, o vizinho começa a bater, o carro bate, explode os fios da rua. Mas é recompensador. Alguém aqui conhece aquela palavra de Elias que o profeta orou e parou de chover? Conhece? Eu já vivi isso na minha vida. A época que eu estava fazendo esse jejum dos 40 dias, estava chovendo, eu tinha o carro na garagem, mas eu não tinha dinheiro para pôr gasolina. E eu ia a pé para a igreja, andava uns 3, 4 quilômetros. E estava chovendo, minha roupa estava seca, e eu tinha que manter a minha roupa, não tinha dinheiro para comprar. Eu morava no 5º andar. Eu olhei na janela e falei, Deus, eu vou de a pé, mas eu não posso pegar chuva. Eu desci o elevador. Quando eu coloquei o pé para fora do prédio, a chuva parou. Eu não peguei um pingo de chuva. Talvez você não acredite, o problema não é meu, é seu. Mas eu paguei um preço em oração para isso acontecer. Eu já orei em crianças que receberam o Espírito Santo. Eu paguei um preço em oração para isso. E você sabe o que está acontecendo? Eu voltei a orar, irmão. Eu não tenho vergonha de falar que eu fiquei um tempo frio, que eu fiquei estagnado. Porque eu sou homem, sou pecador e comedor de carne que nem vocês. Só que graças a Deus, Deus tinha uma obra. No domingo passado, Deus usou a missionária para falar comigo. Porque eu estava inconformado com o mundo espiritual. Eu conheço Deus. Eu sei o poder que Deus tem. Eu não aceito pessoas frias, a minha vida fria. E eu estava indignado com isso. E eu orei isso naquela tarde. E Deus me confirmou que estava ouvindo a minha oração. E faz um tempo já que eu estou buscando novamente, que eu estou me dedicando à oração. E isso tem acontecido coisas espirituais na minha vida, irmão. Deus tem me dado sonhos com pessoas aqui na igreja. Deus tem me dado sonhos e visões com pessoas que eu conheço. Isso é o que Deus tem para nós, irmão. Uma vida diferente espiritual. Se você quer que isso reflita na sua vida pessoal, você não pode estar estagnado espiritualmente.
E eu lhe digo que essa rotina de oração nossa deve ser constantemente. Constantemente. Existia um homem chamado Orlando Boyer. Depois vocês peguem no YouTube, no Google. Este homem, ele conheceu um pastor que durante muito tempo ele começou a orar. Durante muitos anos ele orou. Deus levantou ele, ele abriu uma igreja, ele e a sua esposa. Nos primeiros cultos só tinha ele e a esposa. Ele e a esposa. A mulher sábia edifica o lar. Você sabe o que essa mulher fez? Um voto com Deus. Ela fez um voto que durante vários anos ela iria orar e jejuar 3 vezes por semana no templo. Sabe o que aconteceu? Começou a passar os meses. Deus começou a atrair o povo. E aí o pastor, o marido dela falou, olha, agora você ora. Humildade, homem de Deus e mulher de Deus tem que ter humildade também. Para reconhecer o que Deus chamou na vida das pessoas. O que Deus te chamou para você talvez não é o mesmo que eu. E vice-versa, irmão. Reconhecer a autoridade que Deus deu a cada pessoa. O marido chegou para ela e falou, ó, filha, agora tá cheio aqui o templo. Ora para Deus dar outro salão. Ela fez as suas orações 3 vezes por semana e jejum total 3 vezes por semana. Deus deu um salão. O salão ficou pequeno. Ele pediu para ela, ora de novo. Ele foi para um prédio, o prédio ficou pequeno. Na 4ª vez, eles construíram um prédio. E é cheio até hoje. Tem muitos testemunhos na Bíblia que nós podemos ver sobre a oração. Moisés, Elias, Sansão, Paulo. Paulo, que nós mais conhecemos, ele estava na prisão, orando, louvando. E Deus visitou eles. Meus irmãos, Deus quer que nós venhamos a orar. Uma oração verdadeira. Não esconda nada de Deus na sua vida. Busque a Deus. Eleve o seu coração a Ele. Irmãos, aqui tem alguns obreiros. O maior gosto de um obreiro é ele ver Deus usá-lo. A maior satisfação de um homem, uma mulher de Deus que foi levantada para um ministério é ver Deus usar essa pessoa. Isso só acontece quando nós pagamos um preço. Eu, na época de escola, irmão, eu não decorava nada, eu não sabia de nada, eu só tirava nota baixa, eu não conseguia entender nada. Quando Deus me libertou disso, irmão, eu não vou falar burrice, mas eu tinha um bloqueio, uma limitação, um bloqueio, irmão. Ninguém é burro, é só que não usa o cérebro como devia usar. Deus me libertou, era uma coisa espiritual. E então eu passei a estudar, e aí Deus me deu o dom da palavra. Eu leio os versículos, e Deus me revela o que é o versículo. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e acha uma coisa, mas não é. É interpretação da Bíblia. O dom da ciência, o dom de maravilhas, o dom de profecia, o dom de curar. Tudo isso Deus tem para nós. Eu recebi vários dons de Deus. Eu estava orando a Deus porque eu não estava vendo esses dons aplicados na minha vida. Eu tenho o dom de profecia, de cura, de palavra. Dom de interpretação de línguas e o dom de discernimento de espíritos. Eu tenho 5 dons. E todos esses dons eu só estava usando só um deles. E Deus começou a mudar isso na minha vida porque eu decidi mudar com Deus. Eu decidi pagar o preço da oração. Eu decidi me abster das coisas. Do sono, da diversão, de coisas, para mim poder estar com Ele. Deus tem isso para todos nós.
A unção de Deus é uma capacitação sobrenatural que o homem não pode te dar. A fé, tudo isso Deus tem para nós, irmão, mas nós temos que buscar isso daí. Glória a Deus pela palavra, as mensagens que tem sido pregada aqui, mas Deus não quer só isso, irmão. Meu irmão, em nome de Jesus, leia a Bíblia. Eu leio a Bíblia, eu fico revoltado comigo mesmo. Eu falo, Deus, não é possível, isso daqui tem que acontecer com a gente também. Os milagres, as maravilhas, coisas sobrenaturais, irmão. Você já viu um paralítico andar? Você já viu alguém cuspir um câncer? Você já viu um cego receber visão? Pois eu digo que eu já vi tudo isso, irmão. Teve um pastor que foi pregar uma vez, caiu 100 endemoniados no chão, irmão. 100. Não foi 3 ou 2, caiu 100 endemoniados no chão. Imagine se esse pastor não tivesse com a vida no altar. O Satanás ia dar risada dele, ia bater na cara dele. Para ter essa unção, essa capacitação, tem que se separar para Deus. A oração não é uma mobília antiga, que você apresenta ela em ocasiões especiais. Quando eu vi uma pessoa batizada com o Espírito Santo, eu era novo ainda. Sou novo, mas eu era mais novo. E eu falei para Deus, eu quero isso aí daí, Deus. E comecei a buscar isso. Eu falo para os jovens, o que vai te separar das drogas, o que vai te separar do sexo ilícito, o que vai te separar das baladinhas, do funk, da libertinagem, é você ser cheio do Espírito Santo, e para isso você tem que pagar um preço se separando para Deus. O que vai te afastar da bebida, do cigarro, da droga, é o Espírito de Deus. Amém? Nós não podemos ficar só na teoria, meus irmãos. Teoria não pode. Leia a Bíblia, Atos dos Apóstolos, os Evangelhos, as Epístolas de Paulo. Nós vemos coisas maravilhosas que Deus operava. E eu te pergunto, esse Deus mudou de ideia? Mudou, irmão? Não mudou. Mas nós mudamos. Estamos diferentes, estamos, né? Até nós usamos a tecnologia, mas nós temos que se preocupar, é com o básico. É o joelho no chão, é o coração contrito, é a mente em Deus, é a oração. Pagar o preço, irmão. Deus precisa que você faça isso. Amém? Glória a Deus. Coloque de pé, irmão, em nome de Jesus. Glória a Jesus. A primeira vez que eu fui expulsar um demônio, irmão, eu não era diácono, eu não era nada, irmão, mas eu era um adorador. Eu buscava Deus. Quando eu comecei a fazer a obra de Deus, eu não fui ungido a nada, fui ungido pelo Espírito de Deus. Ninguém chegou assim, nenhum pastor, vou te separar aqui para diácono. Você sabe o que começaram a fazer comigo na escola bíblica que eu fazia? Deus queria me usar na escola bíblica, eles me chamaram de canto e falaram, aqui você não pode fazer isso. Aqui não pode ter esses dons manifestos. Eu falei, beleza. Cortaram o Espírito Santo. É diferente de aquele pentecostalismo que as pessoas fazem, babaquice, o português claro. É diferente. Quando você vê os dons do Espírito, a manifestação do Espírito Santo é diferente de molecagem e safadeza. Amém, irmãos? Tantas coisas que Deus já fez, que eu já vi com os meus olhos, irmão. Que Deus quer fazer conosco, irmão. Mas Deus quer que você busque a Ele. Deus quer que você saia dessa vida normal que você está levando, que você tenha uma vida anormal pelo mundo, mas uma vida normal com Deus. Amém? Essa mobília sua tem que ficar no hall principal.
Não pode ficar lá no depósito, no quartinho. Ah, hoje eu vou pegar a mobília da oração. Senhor Jesus, essa noite eu quero te agradecer por mais um dia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Abençoe minha família, minha casa, o pão de cada dia. Abençoe lá aquele pastor que não tem cabelo, aqueles irmãos lá, aquele gordinho. Abençoe a igreja, né? Pá. Glória a Deus, aleluia. Deus nunca vai te usar. Tem que pagar o preço em oração. Amém? Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor, e nós queremos te glorificar por ela, Senhor. O Senhor aqui não nos ensinou a pregar, a não discipular, mas o Senhor nos ensinou a orar, e que nós devemos seguir os passos da oração do Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos deixou para nós, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe das nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Quer uma dica? Comece 5 minutinhos, separe um local, separe um horário fixo e pratique a oração. A hora que você vê, você já vai estar 10, 15. E não é o tempo que eu quero que você preste atenção, mas é os níveis que você vai com Deus. Os níveis que você vai com Deus. Amém?